Aconteceu há muito, muito tempo e muito, muito longe do nosso planeta, no outro extremo do universo. Uma poderosa explosão de radiação gama que durou apenas meio segundo, mas liberou uma enorme quantidade de energia. Foi mais do que o nosso Sol produziria em 10 bilhões de anos. Este breve flash iluminou todo o céu. Depois, um brilho muito mais suave e duradouro o substituiu. Observando essa luz fraca, os astrônomos da Terra notaram um estranho sinal infravermelho, invisível ao olho humano, mas podia ser percebido pelo calor. Depois de examinar o fenômeno com ondas de raio-x, de rádio, óticas e ondas infravermelhas, a equipe de astrofísica chegou a uma conclusão chocante. Parecia que as pessoas finalmente tinham visto um magnetar recém-nascido pela primeira vez. Este magnetar provavelmente se formou a partir da fusão de duas estrelas de nêutrons, resultando em uma quilonova, uma das maiores e mais brilhantes explosões estelares. Sua luz finalmente alcançou nosso planeta em 22 de maio de 2020. Mas eu estou me adiantando. Que tal primeiro descobrirmos o que são todas essas novas magnetares e estrelas de nêutrons? Imagine uma estrela massiva com pelo menos 5 vezes a massa do nosso Sol, chegando ao fim da sua vida. Pode ser porque seu combustível nuclear acabou. Se isso acontecer, a estrela começa a esfriar. A pressão interna cai e a gravidade começa a contrair. E então, uma massa mais de 1 milhão de vezes maior que o nosso planeta entra em colapso em 15 segundos. Isso acontece tão rápido que uma enorme onda de choque faz com que a parte externa da estrela exploda, produzindo uma explosão de luz ofuscante. Essa poderosa explosão é chamada de supernova. Ela deixa para trás um núcleo incrivelmente denso com uma enorme nuvem de gás quente chamada nebulosa que se expande ao seu redor. Se a estrela tiver massa suficiente, mais de 10 vezes o tamanho do Sol, é provável que se transforme em um buraco negro. A propósito, quando uma estrela semelhante em tamanho ao nosso Sol fica sem combustível, ela se transforma em uma anã branca. Ela espelha a maior parte do seu material externo e apenas o núcleo quente da estrela permanece intacto. Esse núcleo geralmente aquece até 100 mil graus Celsius. Uma anã branca é um pouco maior que o nosso planeta, mas tem a metade da massa do Sol. Em outras palavras, essas estrelas são alguns dos objetos mais densos do universo. Uma anã branca pode ser 200 mil vezes mais densa que a Terra. Normalmente, uma anã branca leva mais de 1 bilhão de anos para esfriar. Sob certas condições, essa estrela pode entrar em erupção. E este evento é chamado de nova. É muito menos brilhante do que uma supernova ou até mesmo uma quilonova, o que ocorre quando duas estrelas de nêutrons ou uma estrela de nêutrons e um buraco negro se fundem. Enfim, de volta a uma supernova. Se uma estrela é grande, mas não grande o suficiente para se transformar em um buraco negro, ela se transforma em uma estrela de nêutrons. É basicamente um núcleo gigante, a parte central de um átomo. Essas estrelas são compostas principalmente de nêutrons e raramente têm mais de 32 km de diâmetro. Para efeito de comparação, o nosso Sol tem quase 1.400.000 km de diâmetro, o que corresponde a 109 terras colocadas lado a lado. Mas não se deixe enganar por esse tamanho relativamente pequeno. Qualquer estrela de nêutrons é pelo menos 1,5 vezes mais pesada que o nosso Sol e possui um campo magnético intenso. Se fosse possível colher apenas uma colher de chá das entranhas dessa estrela, essa matéria pesaria mais de 1 bilhão de toneladas. Isso é tão denso que torna as estrelas de nêutrons alguns dos objetos mais extremos que as pessoas conhecem. A próxima parada é o próprio buraco negro. Quando duas estrelas de nêutrons se fundem, na maioria das vezes elas criam uma nova, muito mais pesada. Em milissegundos ou até menos, essa estrela colapsa em um buraco negro. Mas os astrônomos que examinaram o flash de luz registrado em março acham que pode haver outro resultado. Eles têm quase certeza de que viram algo nunca antes observado: o nascimento de um magnetar. É uma forma exótica de estrela de nêutrons, com um campo magnético ultra forte. É 1.000 trilhões de vezes mais forte que o do nosso planeta. Este campo também é tão poderoso que aquece a superfície da estrela até 10 milhões de graus Celsius. Estrelas de nêutrons são estranhas e assustadoras. Seu interior é uma dança sem fim de partículas em condições extremas. Isso resulta em estruturas inesperadas e estranhas. Por exemplo, mais perto da superfície, centenas de nêutrons formam bolhas que até parecem algum tipo estranho de nhoque espacial. Elas se moldam em longas correntes quando você vai mais fundo,
Não que você fosse capaz de explorar uma estrela de nêutrons de perto. Essas longas cadeias parecem uma camada de espaguete. Embaixo há uma região de pressões ainda mais extremas. É aí que o nosso espaguete se transforma em folhas de lasanha, já que começamos essa comparação com massas. Por fim, sob todas essas camadas, até mesmo a lasanha perde sua forma e se torna uma massa informe. Mas, mesmo nessa massa, existem algumas lacunas em forma de tubo, e elas não parecem um rigatone? Outra coisa sobre estrelas de nêutrons é que elas giram sem parar, e esse giro é rápido, mais de várias centenas de vezes por segundo. A estrela de nêutrons com rotação mais rápida faz mais de 700 voltas por segundo. Isso é 42 mil vezes por minuto. As estrelas de nêutrons também têm campos magnéticos incrivelmente fortes. É por isso que se houvesse vida em uma delas, ela seria bidimensional. A gravidade da estrela é tão poderosa que literalmente achataria qualquer coisa na sua superfície. E se tal estrela tivesse uma atmosfera, ela não se espalharia por mais do que 30 centímetros acima da superfície. Mas se as estrelas de nêutrons são bizarras e assustadoras, os magnetares também o são, talvez até mais. Graças à sua incrível atração magnética, eles ganhariam na competição de campo magnético mais forte. Simplificando, os magnetares são os ímãs mais poderosos do universo. Seus campos magnéticos podem afetar seriamente a vizinhança. Os átomos azarados o suficiente para se aproximarem de tal estrela são esticados em linhas finas como lápis. Se de alguma forma você se encontrar a centenas de quilômetros de um magnetar, a situação certamente acabará mal para você. O campo magnético primeiro interromperia sua bioeletricidade. Isso significa que seus impulsos nervosos não funcionariam mais. Mas isso não é tudo. Até mesmo suas moléculas mudariam sob a influência do campo magnético da estrela. No final, você meio que desapareceria. Se um magnetar se aproximasse a 160 mil quilômetros do nosso planeta, ele apagaria os dados de todos os cartões de crédito do mundo. Os astrônomos já viram magnetares antes, mas nunca haviam visto o nascimento de um. Depois que a luz foi detectada pela primeira vez, os cientistas entenderam que algo não fazia sentido. Eles compararam diferentes tipos de observações. Descobriram que essa luz captada pelo telescópio espacial Hubble era 10 vezes mais brilhante do que o previsto. Essas informações fizeram os cientistas pensar fora da caixa. Eles perceberam que um fenômeno inteiramente novo estava acontecendo. A equipe examinou várias possibilidades para explicar o brilho bizarro, mas a explicação mais provável também era a mais excêntrica. Antes, os cientistas pensavam que os magnetares só apareciam depois que estrelas massivas explodiam e deixavam para trás estrelas de nêutrons supermagnetizadas. Mas agora, eles supõem que um pequeno número de magnetares pode surgir de uma forma mais pacífica, após a fusão de duas estrelas de nêutrons. Os cientistas conhecem apenas cerca de 10 magnetares na nossa galáxia, a Via Láctea. Eles não sabem ao certo o que torna essas estrelas tão terrivelmente magnéticas. Seja o que for, os magnetares não parecem durar muito. Após cerca de 10 mil anos, eles retornam a um estado de estrela de nêutrons mais familiar. Eles ainda são extremamente magnéticos, super densos, mas não tão extremos. O magnetar mais próximo que as pessoas conhecem está a 9 mil anos-luz de distância da Terra, na constelação de Carina. Os astrônomos acham que sua estrela original tinha de 30 a 40 vezes a massa do Sol, o que é realmente grande. Outro magnetar está a 18 mil anos-luz de distância do nosso planeta. De repente, ele começou a estourar em 2002. Cerca de 80 rajadas foram registradas em uma janela de 4 horas. Depois disso, o magnetar nunca mais ficou ativo. A propósito, os pesquisadores também ficaram imensamente entusiasmados em ver uma quilonova. Isso ocorreu quando as duas estrelas de nêutrons supostamente se fundiram. Uma quilonova é mais de 1000 vezes mais brilhante do que uma nova típica. Antes, os astrônomos tinham apenas um evento do tipo confirmado e examinado. Mas a quilonova registrada em março parecia diferente e pode permitir que os cientistas explorem uma diversidade sobre a qual nada sabiam.